Olá galera, eu sou Carla Canhete, sou do canal Ser Foco. Ser Foco significa Seminário de Restauração e Formação de Conselheiros. Vamos continuar então falando sobre raízes, essa é a terceira parte do nosso assunto. Nós vamos falar agora sobre casal. O que um casal comunica para os seus filhos? Casal comunica companheirismo, afetividade e sexualidade. Então, acredite, sexualidade é ensinado a nós desde quando nós somos bem pequenininhos. A família, o pai e a mãe comunica a sexualidade para o seu filho. A criança ela não vai aprender sobre sexualidade lá fora com os amigos na escola. Ela aprende a respeito de sexualidade vendo os seus pais. Como isso? Ela aprende a respeito do homem e da mulher olhando o comportamento dos seus pais. Por incrível que pareça, uma criança, quando ela nasce, até os 2 anos de idade, ela não sabe se ele é menino ou se ela é menina. Para ele é uma extensão da mãe. Então o menino, ele vai aprender sobre menino, sobre ser homem, sobre masculinidade, olhando o seu pai. E a mulher, mesmo ela vindo da mãe já, ela vai aprender sobre feminilidade olhando a sua mãe. Então você pode ver uma menina, às vezes ela tem muitos traços de moleque, de masculino. Por quê? Porque a presença do pai é muito forte. Às vezes a mãe deixou ela e foi embora e ela mora só com o pai. E aí você pode perceber que há muitos traços masculinos nela. Por quê? Porque ela está se espelhando no pai. Então, a criança, ela precisa da figura feminina e da figura masculina na vida dela para ela aprender. Ela não nasce sabendo. Não existe essa história de, nasceu menino, vai ser a vida toda. Não, ele vai aprender te olhando, pai. Ela vai aprender te olhando, mãe, vendo o seu comportamento. E essas coisas a gente não aprende só no blá blá blá. Nós aprendemos aqui, ó, no que nós vemos. Muito interessante isso, né? Então, um casal, ele protege os seus filhos quando eles se relacionam em harmonia, quando eles não que eles não discutam. É uma mentira essa história de que não pode discutir na frente da criança. Isso foi um tabu para mim e eu tenho aprendido muito sobre isso. Sabe, se você não vê os seus pais tendo problemas, no primeiro problema que você tiver quando crescer, você surta, você não dá conta. Então, o que é ideal? O ideal é ter aquela casa pacata que não acontece nada? Não. O ideal é o casal transmitir aos seus filhos que todo problema tem solução. Então, nós tivemos um problema hoje. Estamos com um problema, você e seu marido estão com um problema, vocês vão resolvê-lo. E o seu filho vai participar dessa resolução também, ele não vai ver só o problema, ele vai ver a resolução também, vai ver a liberação do perdão, vai ver a restituição, vai ver a reconciliação. Então tudo isso vai formando dentro da criança essa participação, essa capacidade de de interagir, de compartilhar uma vida com outra pessoa. Muitas pessoas se casam e têm muita dificuldade em compartilhar uma vida com outra pessoa porque não viram isso dentro de casa. Era cada um na sua, cada um no seu mundo, cada um nas suas questões. E quando se encontrava era só para discutir mesmo, não tinha, depois não tinha reconciliação, ia se arrastando. Então o casal ele fala muito para uma criança. Ele fala mais do que a gente imagina. A menina, quando ela fica mocinha, existia, né? A gente ouviu muito isso, hoje até que não é tanto, mas a menina sempre ouviu que quem vai falar é a mãe, né? Ela fica mocinha, ela menstrua pela primeira vez, mas é a mãe que fala com ela. Não, na verdade, quem tem que fazer isso é o pai e a mãe juntos. O pai e a mãe tem que trabalhar juntos, é uma parceria. Não, mãe, essas coisas de menina você fala. Não, pai, você fala também junto com a sua esposa. Por quê? Porque isso protege a sua filha, né, lá fora. Quando ela for uma menina lá fora, quando ela estiver lá com os meninos que ela vai se relacionar, ela está protegida emocionalmente, porque o pai é muito presente. O menino, a mesma coisa. Não, esse assunto só de homem. Não, é participativo. É a mãe
e o pai. Porque quando falha um, essa criança vai buscar lá fora o que falhou. Então você vê muita questão assim, a menina desde cedo já é muito namoradeira e me dá muito trabalho, mas por quê? Porque ela tá procurando o pai que ela não teve. E assim também com o menino. Então o menino que vê seu pai tratando a sua mãe com respeito, com carinho, que lida com a feminilidade da mãe com muito respeito, vai respeitar outras mulheres. Ele vai olhar para outras mulheres vendo como uma filha de Deus, como um vaso de Deus e não como um objeto. Então, parte da nossa personalidade, nosso caráter sexual começa dentro da nossa casa. Lembra que eu falei para você no primeiro vídeo que tudo começa lá em casa? Que as maiores raízes estão lá em casa? As maiores raízes estão na nossa história de infância. Muitas questões não resolvidas dentro de nós é daquela criança que ainda não cresceu. Pode voltar lá na tua família de origem que você vai achar as questões que você precisa lidar. Então a sexualidade, o companheirismo, a questão do estar junto, né? Quantas pessoas viram seus pais se separarem no momento de... quando tava a pior fase da vida, aí os dois se separaram, né? Os dois estavam sem dinheiro, questão de finanças, aí viu se separar. O que construiu dentro da criança? Na hora da dificuldade, caia fora. Então é muito importante o pai e a mãe ter essa clareza de quem eles são na vida do filho. Eu ouvi um caso de uma pessoa que ele se casou adulto, né? Se casou e ele teve uma dificuldade com a esposa. Lógico, né? Duas pessoas diferentes morando agora numa mesma casa. E ele entrou em crise, porque ele nunca tinha visto briga dentro da casa dele. Então não coube dentro da cabeça dele que ele tivesse dificuldades no casamento. Uma mentira. Então, não crie os seus filhos para ser lunático, porque na vida há objeções, há problemas. Você vai casar com uma pessoa totalmente diferente de você. Não vai dar 100% ok, não vai, principalmente no primeiro ano. Mas se você não tiver bem estruturado, se você não souber passar por dificuldades, não souber resolver as dificuldades, não aprender isso no lar, vai ser muito dificultoso. Então, no seu discipulado, na sua vida, você precisa trazer à luz qual é a sua dificuldade hoje. A minha dificuldade é lidar dentro de casa com essa questão. Volta lá na sua família de origem para você ver. Muita coisa tá lá. Uma vez eu ouvi um pastor falando, o pastor Juscelio, do Ministério do Mevan, e eu aprendi muito com ele. Ele é um pastor assim de Deus mesmo. E ele falou assim sobre a esposa dele e ele, que nem ela, nem ele, os dois estavam errados, porque os dois traziam a bagagem da sua família de origem. E os dois estavam errados de fazer isso. E eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado sobre isso, é verdade. Você vai tão cheio de si, né? Porque tá certo isso, tá certo? Não, tá nada certo, tá nada certo. Os dois estão trazendo as bagagens lá da família de origem, quando na verdade agora nós vamos começar uma nova história. Então o casal, ele comunica muito o companheirismo, ele comunica essa união. Trabalhar junto, a família junto. Quem lava a louça em casa? Todo mundo. Quem é que cuida da casa? Todo mundo. Quem é todo mundo? Todo mundo faz parte. É todo mundo. Não é um serviçal para todo mundo. Então, muitas crianças, muitos adolescentes têm dificuldade de trabalhar em grupo dentro da escola. Fazer trabalho escolar, trabalhar em grupo, fazer cada um algo para o grupo crescer, porque dentro de casa tem um que carrega todo mundo nas costas. E isso é desde tudo, desde um quarto arrumado, desde colocar uma mesa, desde tudo nós aprendemos sobre companheirismo, sobre trabalhar em equipe. Você sabe que uma das grandes dificuldades hoje das empresas é gente que sabe trabalhar em equipe. Por quê? Porque isso se aprende no lar. E como estão os lar hoje? Ou não tem ninguém para administrar nada, tá cada um procurando a sua vida, ou tem um burro de carga, né, que faz tudo para todo mundo. Então pensa a respeito do que você aprendeu, qual é a sua dificuldade, né? Como que é essa questão para você?
Então, o casal, ele tem extrema importância. Todas as coisas são importantes, gente. Todas as pessoas da nossa vida são importantes. Então, para analisar a sua vida, para analisar as suas dificuldades, para analisar onde o machado caiu. Onde foi que o machado caiu? Volta lá para resolver. Você pode estar passando uma questão assim bem delicada agora no seu casamento, com o seu cônjuge, e na verdade é só uma questão que você mesmo precisa abrir mão. Sabe? O pai e a mãe dentro do lar, eles são autoridades. Eles são autoridades. A Bíblia fala: deixará pai e mãe e vai se unir à sua esposa, ao seu esposo. Então deixa a tua família de origem e se una à sua família de agora. Muitos problemas que nós atendemos vem porque a pessoa não corta o cordãozinho umbilicalzinho dela, quer ficar lá mamando no papaizinho, na mamãezinha lá atrás e não deslancha a sua família agora. E aí vai criando os filhos daquele jeito nas coxas e vai ensinando para os filhos a não respeitar o que está dentro do seu lar e não cria pessoas maduras, porque não amadureceram também, tá bom? Então são muitas questõezinhas, assim, a questão do casal é uma coisa muito, assim, muito importante. Deus nos criou, nos fez para sermos reflexo dele nessa geração. Deus levantou você para que a sua família alcance outras famílias, para que a sua casa seja exemplo para outras casas. Mas para isso você, papai, você, mamãe, precisa assumir as rédeas da sua casa. Quem comanda são vocês. São vocês. Se vocês decidirem assim, em família, agora nossa parede vai ser amarela. Vocês decidiram em família. E vocês são a autoridade dentro da casa de vocês. Entende? Então essa questão não resolvida lá atrás, você fica trazendo, né? De novo, aqui nas costas, né? Eu já falei no primeiro vídeo e no segundo. Larga essas pedras que estão impedindo você de chegar onde você precisa chegar. Larga essas pedras. Libera perdão para aquilo que você precisa liberar. Ah, o papai e a mamãe erraram? Erraram. Amém. É a vida deles. Agora você tem um papel fundamental daqui em diante. Transformar a sua casa numa flecha. Os seus filhos vão correr muito mais rápido que você. Coloca isso no seu coração. Seus filhos vão andar muito mais rápido e você faz parte dessa história. Então assuma as rédeas da sua casa. Ensina os teus meninos, ensina as tuas meninas a sexualidade, a afetividade, companheirismo. Sejam uma equipe. Trabalhem juntos para o propósito que Deus tem para vocês. Ok? E nós vamos nos falando. Eu vou disponibilizar isso no Facebook, tá bom? Eu vou colocar isso como um e-book no Facebook para você ter acesso e nós vamos disponibilizar mais material para que juntos nós possamos ajudar outras pessoas, tá legal? Pode sugerir assunto, pode colocar aqui para nós e se nós tivermos o assunto fácil a gente já publica para você, senão nós vamos atrás, nós vamos procurar materiais. Se você quiser saber mais sobre o assunto de paternidade, tem um livro muito legal, muito bom, Fabiano Ribeiro, que chama Paternidade Bem Resolvida, tá? Tem, assim, muito material bom mesmo, gente. Tem muita gente boa escrevendo sobre o assunto. O apóstolo Luiz Hermínio tem um livro também sobre paternidade. Eu ainda não li esse, mas eu já ouvi falar que é muito legal também e traz muita luz e é muito importante para nós que a gente cresça, que a gente aprenda e que as amarras da nossa vida comecem a ser deixadas de lado. E você vai longe. Você vai longe, tem muita coisa de Deus para sua vida, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo assunto. Um grande beijo, curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo, vamos crescer como pessoa, tá bom?